Dona Ana, nós estamos implementando aqueles pontos básicos de regeneração das nossas terras lá. Nós reduzimos quase para 1/3 a área cultivada, a área a ser cultivada, e 2/3 vão ficar para regeneração. E já começamos um trabalho básico de regeneração. Curvas de nível, estamos providenciando sementes, as coisas. Então, nós começamos já a implementar esse trabalho de regeneração lá em Figueira, né? Então, reduzimos para quase 1/3 a área a ser plantada este ano, e 2/3 vão ser dedicadas à regeneração. E já estamos começando, então, com o trabalho de curvas de nível, providenciar sementes. Bom, mas curva de nível não é um melhoramento. Curva de nível é tipo gesso para permitir que o solo melhore. Isso. Então, a maior parte das pessoas pensa que curva de nível é melhoramento. Não é? Então. Só permite, sem erosão, trabalhar com a terra para melhorar. Isso. Agora tem que ser feito melhoramento. É uma Isso. base para o melhoramento começar. Mas a pergunta que eu queria, essa questão das curvas de nível era uma pergunta que depois nós iríamos fazer para a senhora também. Mas há pouco a senhora disse que o trabalho de regeneração do solo, ele é muito simples. Basta ter presente 5 pontos básicos. Quais são esses 5 pontos básicos? Primeiro, bom, 5 pontos básicos é... Bom, os 5 pontos básicos, primeiro, eu preciso de um solo vivo. E para ter solo vivo, ele tem de receber periodicamente matéria orgânica. E aí vem o segundo ponto, tem de ter biodiversidade. Quanto mais diversa, tanto melhor, tanto mais rápido recupera. Por quê? Porque esta matéria orgânica serve de alimento para a vida do solo, tanto de cima como de baixo, não quer dizer, a raiz também serve. Agora, se a gente planta monocultivo como soja, primeiro já o enraizamento está muito fraco, porque cada raiz no seu canto, ninguém pode entrar no território da outra. E o segundo, cria 5, 6 variedades de micróbios e o resto morre, não? Então, eu preciso, no mínimo, 250, 300 diferentes variedades de micróbios para mobilizar depois os nutrientes. Não? Então, é a biodiversidade. A biodiversidade nós conseguimos ou simplesmente abandonando a terra e a natureza faz o que quiser, mas neste caso leva 8 a 10 anos para uma recuperação. E pode também plantar, vamos dizer, um tipo de adubo verde com 8, 10, até 15 plantas diferentes. E roçar deixa um tempinho em cima do solo. Nesta época as bactérias mais se desenvolvem. E tem de ver que ocorre uma agregação do solo, quer dizer que faz grumos. Porque se não faz grumos, a água não vai penetrar. E a raiz não vai se desenvolver. Depois é preciso cobertura do solo. Terceiro ponto. Com palha. Pode plantar mais grosso. Pode plantar alguma cultura no meio da outra. Mas, de qualquer maneira, o solo não pode ser exposto. Como eles fazem hoje, com herbicida, tudo limpinho, não? Este aqui, a terra não aguenta. E depois vem o sistema radicular, que tem de ser controlado. Então, vocês vão ver que quanto mais diversidade, tanto maior o sistema radicular, porque cada uma pode entrar no espaço da outra. Então, para a cultura que a gente vai desenvolver... Então, a gente tenta de plantar, se puder, vamos dizer, no mínimo 2 variedades diferentes, que depois misturam. Ou se planta, por exemplo, arroz, feijão, assim, dá milho, dá 2 variedades já ajuda um pouco.
Ou no milho, a gente planta alguns leguminosos, soja, qualquer coisa no meio, não? Ou se tem frutas, a gente planta nas entrelinhas, planta leguminosas e joga simplesmente semente para crescer o que puder, não? E depois tem os últimos, é a proteção contra o vento. Então, sem isso, não vai. Com isso, vocês podem produzir enormemente, 2 a 3 vezes mais que a agricultura convencional. Mas a gente teria de atrás. E, por exemplo, na Alemanha, hoje, eles também já descobriram, embora o clima não é tropical, e embora eles tenham a terra muito mais fértil que aqui, porque lá o solo tem entre 600 a 1.200 equivalentes de nutrientes. Não? E nós temos 15, 20, no máximo 30, 70 no máximo aqui, aos mais nós chegamos. Não? É muito, muito menos. Então, esta quantidade de nutrientes da unidade do solo é muito pequena. Quer dizer, ele não faz estoque. Isso pode se aumentar até chegar a esse ponto que tem na Alemanha, por exemplo? Aqui nos trópicos se chega a recuperar o solo, a disponibilidade dos micronutrientes, até onde se pode chegar? Não, tudo. Recupera tudo. E especialmente quando deixa, por exemplo, simplesmente a capoeira crescer, dá uma recuperação fantástica. Mas o grande problema que nós enfrentamos é justamente que nós não temos tanto tempo para perder. Por exemplo, na Amazônia, o pessoal fez isso. Plantaram um ano, foram embora, deixaram voltar o mato, e depois eles só iam colher ainda a mandioca que cresceu entre este mato. Depois, 20 anos mais tarde, voltaram. Agora, a IBAMA, com inteligência superior que eles têm, eles proibiram de desmatar uma área quando está com 20 anos. Mas era justamente a época que deixaram para recuperar o solo e para não estragar o mato. Então, se uma pessoa tinha 100 hectares, ele plantava 5, 6, 7. O resto não plantava. Estava sempre em recuperação, não? Agora, naturalmente, se a gente compra uma terra pouco mais cara, não dá para deixar. Então, por exemplo, na Europa, embora que a terra está bem mais rica, porque a planta logo em seguida está com uma raiz na rocha, eles fazem agora, por exemplo, 3 anos de plantio e 3 anos o governo paga para o agricultor de não fazer nada, absolutamente nada. Não pode plantar, não pode nem botar uma cabra, nem nada, nem um ganso. Na América tem 2 colheitas e 1 ano sem nada. Não? Estão mais ou menos. Mas o grande problema é justamente eu preciso de biodiversidade. E esta biodiversidade é fácil em verduras. Porque verdura cresce muito bem no meio do mato. Não tem problema. Agora, se é feijão, se é, vamos dizer, algodão, uma coisa assim, já é mais complicado. Arroz. Isso não dá. Então, nós temos justamente verduras, que é mais fácil. Depois dá fazer também um tipo, e este aqui eu acho interessante de ver uma vez, na sul de Bahia, se chama Götz Orman, é um suíço, e que faz agrosilvicultura. E esta agrosilvicultura que ele faz, ele joga tudo no mato. Ele raleia um pouco o mato,
E depois joga tudo dentro. Planta árvores frutíferas, planta palmeira, planta tomate, planta abacaxi, e tudo uma mistura de tudo. E quanto mais ele bota lá dentro, tanto melhor a colheita de cada um. Então, é fantástico. Só, claro, que só uma propriedade pequena, não, como familiar, assim. Uma propriedade maior já é meio complicado fazer isso. Dentro disso que você colocou, da importância das raízes de plantas diferentes, seria viável, assim, para um cultivo de grãos, tipo milho, ou feijão, ou soja, nós fazermos roçadas em vez de capinas? Porque aí nós manteríamos as raízes e cortaríamos o mato, mas aí teria que ser 1 ou 2 roçadas a cada ciclo da cultura, né? Seria viável? Bom, em grãos eu acho que está meio complicado. E eu, por exemplo, eu tentei, milho não é tão complicado, porque milho a gente pode deixar algodão também. Na Argentina, por exemplo, eles plantam leguminosas baixas, como Arachis pintoi, uma coisa assim, e plantam aqui no meio. Então não vem mato por causa deste feijão, e a planta está num campo protegido, não? Agora, arroz, essas coisas são mais complicadas. Agora, por exemplo, na Ásia, eles têm um sistema agora que eles plantam o arroz plantado de muda de 35 a 40 centímetros entre a distância sempre. E estas mudas primeiro plantaram com 4 a 5 semanas. Agora diminuíram para 1 semana, mas o transplante está muito complicado. Eu falei para eles, olha, o problema não é que a muda tem de ser nova. O problema é que a raiz não pode ser muito comprida. Porque se a raiz comprida e vira durante o plantio, ela não desvira mais. Ele ficou virado. Fica virado e não penetra. Então, a quantidade de solo que ele tem à disposição é muito pouco. E lá agora nós cortamos a raiz, deixamos as plantas 4 semanas também, mas a raiz também está cortada simplesmente em mais ou menos 4, 5 centímetros, vai para baixo e não vai para o lado. E depois eles fazem um sistema com água, eles botam água e tiram, até que a planta comece a iniciar a murchar. Joga de novo a água, retira. Então a raiz vai de trás da água e chega até 2,50 metros, 3 metros de profundidade. E em cima, o mato que eles passam 5 vezes em cada ano, em cada cultivo, passam uma rotativa, mas só na superfície para cortar o mato. E este é o único adubo que eles usam. Não usam mais, não usam adubo, nem agrotóxico, nem nada. Isso é uma informação importante que você falou agora sobre o arroz, porque nós temos uma área lá que nós plantamos arroz alagado. Mas o que normalmente nós fazemos é, depois que o arroz atinge 20, 30 centímetros, a gente alaga e deixamos quase o ciclo todo completo ele debaixo d'água. Então, pelo que você está sugerindo, a gente devia intercalar, deixar épocas dele seco, e para isso, pelo que eu entendi, as raízes irem em busca da água. E depois volta a colocar água de novo. E o mato deveria deixar crescer um pouco para depois ele ser incorporado como matéria orgânica. Incorporar, em modo de dizer, porque não é incorporado, eles fazem só bem superficialmente. Não. Incorporar nunca. Matéria orgânica no trópico não pode ser incorporada. Tem de ficar na superfície. Até 5 centímetros vai, não, mas agora mais profundo já não é muito vantagem. Sem capinar ou capinando? Bom,
este aqui é um tipo de capina, mas a matéria orgânica fica praticamente na superfície e protege o solo. E agora, o problema do arroz, eles têm um maranhão, também um sistema que eles plantam o arroz na maneira que a água recua. Eles têm um tipo de bacias aqui. Não açudes. Isto aqui o campo nunca está bem aplanado. Então, onde está assim, a água fica lá dentro e vai pouco a pouco entrando. Então, eles plantam, cada vez que tem 1 metro livre, planta com arroz. E eles também chegam a 18 a 20 toneladas por hectare, não? Dona Ana, a senhora esteve numa das terras que nós estamos fazendo o trabalho de regeneração. E lá, como nós falamos, nós começamos com esse trabalho com as curvas de nível para começar. Agora, a questão do plantio das sementes. Se faz algum preparo da terra, se faz subsolagem, se faz alguma para jogar assim sementes, só jogar as sementes na superfície, isso é suficiente? As sementes. E com qual densidade a gente deveria jogar essas sementes? A gente sabe que deveria ser uma mistura, né? um coquetel de sementes, mas com qual densidade ou seja, a gente deveria jogar essas sementes no solo? Como que a senhora poderia dizer para a gente? Bom, depende que tipo de semente usa, não? Tem de fazer uma mistura e normalmente as firmas sabem tanto vai por hectare se planta. Então eu posso ter mais ou menos 4 vezes mais para adubação verde do que para plantio, né? Agora, de uma variedade não vale a pena de botar mais, porque muda as variedades, né? Porque eu vi agora, por exemplo, em Mato Grosso, eles plantam trigo, em Paraná também. E estão aumentando cada vez mais as quantidades de semente, agora chegaram de 60 quilos para 200, como resultado que colhem 1/3. Porque a raiz fica deste tamaninho, não vai para lado nenhum. Então, este aqui não sustenta mais uma planta. Enquanto se a planta está sozinha, não, ou mais distante de outras, ela faz uma raiz muito grande. Esse é um ponto importante que até a gente estava com uma dúvida se a gente qual seria o stand de plantas por hectare, quantas sementes por metro a gente deveria jogar para o milho, para o arroz, para o feijão e para a soja. Eu trouxe hoje umas informações do que nós estamos fazendo hoje, de quantas sementes nós estamos jogando hoje, para você ver se é o correto ou se a gente está com muitas plantas por metro. Então eu vou te passar as informações e você vai opinando. Para o milho, a gente está plantando hoje 7 plantas por metro. Por metro linear. Para o arroz, 200... 7 por metro, nós plantamos no espaçamento de 90 centímetros. 90, espaçamento entre linhas, 90 centímetros. Esse espaçamento é justamente por causa da colhedeira, não por causa do... Este espaçamento de 90 de linha é por causa da colhedeira, porque a colhedeira colhe linha distante de 90 centímetros. Né? Agora, hoje, eles estão baixando para 80 e muita gente já para 75, não? A distância entre as linhas. Agora, se vocês plantam alguma outra coisa para dentro, não precisa, pode deixar. Não? Então, se nós formos... porque esse ano a gente está com a intenção de, como a gente vai plantar em menos áreas, a gente colher tudo manualmente. Não seria necessário entrar a colheitadeira. Então, pode diminuir o espaçamento? Até 75? Pode, se vai ser a colheita manual. E com espaçamento de 75... Normalmente plantamos 5 pés na linha e um espaçamento um pouco menor.
Então, para uma colheita manual, pode ser 5 plantas por metro e 75 centímetros entre linhas. E tem mais uma coisa no milho. Se vocês plantam o milho, se plantam o milho, até que ele está mais ou menos 80 centímetros de altura, tem de ficar mais ou menos limpo ou só uma feijão leguminosa no meio. Agora, se está acima de 80, pode deixar capim e tudo, não tem mais problema. Ao contrário, em épocas secas, este milho com muito mato no meio é muito melhor do que outro, porque tem alguém que protege o solo. Então, isso você quer dizer que ele consegue suportar muito melhor um veranico, uma estiagem? Essa estiagem está melhor. E sobre o arroz, sendo 200 plantas por metro linear? E o espaçamento entre linhas de 60 centímetros? Arroz eu acho demais. Bom, por exemplo, para eu plantar arroz, eu tiro 2 furos fora e deixo só cada terceiro da máquina que planta. Qual seria o stand ideal, plantas por metro? Por metro linear, eu acho que mais que 10 plantas, não. Porque o problema, quanto mais distante, tanto melhor o sistema radicular. E o arroz também você sugere da gente tentar trabalhar com uma leguminosa de porte baixo para manter uma diversidade maior? Bom, não sei se o arroz está gostando, porque eles plantam de vez em quando uma leguminosa no meio, mas eu não sei, eu nunca plantei. Agora, o que arroz, de qualquer maneira, vai precisar e alguma coisa contra o brusone. Tem uma sugestão de um agrônomo amigo nosso que é de plantar vassoura. Diz que controla vassoura em volta da plantação do arroz. Diz que controla o brusone. Bom, se ele acha que controla, é botar 2,5 kg por hectare de cobre, sulfato de cobre. Uma outra opção é a gente poderia também estar trabalhando com calopogônio. Você já teve experiência de consórcio? Eles plantam com calopogônio, mas o calopogônio tem uma coisa. Se o ano não está muito claro, se está meio encoberto, ele enrosca e depois não é fácil de colher. Uma opção seria plantá-lo depois que plantou o arroz, intercalado, não plantar na mesma data? Mas eu tentei já isso, mas não deu certo. Porque eu plantei soja no milho e até a soja enroscou no milho. E sobre o feijão, nós estamos plantando 3 variedades de feijão, uma com 14, outra com 16, outra com 18 sementes por metro. O que você acha? Bom, feijão pode ser, isto aqui está 5 a 7 centímetros entre a planta. A gente usa normalmente, né? Agora, eu não sei, eu estou agora de ideia de para toda parte, de aumentar nestes cultivos um pouco o espaçamento na linha. E eles falam que tem 2 variedades com a mesma época de colheita, né? De mesmo ciclo, pode até plantar uma variedade numa linha, outra na outra, porque aí a raiz pode penetrar e dar até 80% a mais de colheita. Isso pode ser aplicado ao feijão? Feijão, arroz. Tá bem. Então, o feijão a gente poderia manter uma média de 14, 15 sementes por metro. E a soja, a gente tem usado 16 sementes por metro linear. Bom, soja, eu não sei. Soja
Eu nunca plantei porque soja é uma coisa muito complicada em grande escala. Para eu colher à mão não dá. E em grande quantidade, para a máquina vir, na época quando todo mundo está colhendo, não tem jeito de conseguir a máquina, de modo que eu larguei soja por causa disso. Então, não me pergunta, tem de ver. Tá bem. Numa das áreas que a gente vai cultivar esse ano, tem aparecido muito aquele picão da flor amarela, que dá aquele espinho que gruda na roupa, só que ele está com a folha muito roxa, não como ela normalmente aparece em hortas, que é uma folha verde, né? A folha dele está muito roxa e a estatura baixa da planta. E também... Falta fósforo nessa terra? Falta fósforo, mas o fósforo falta porque a terra está morta. Porque o fósforo desaparece no momento que a terra está compactada. E aparece quando a terra começa a ser grumosa de novo. Tem um trecho do seu livro que você fala do humus do solo, que nos solos tropicais o humus é em menor quantidade do que nos solos temperados. E você fala também que a calagem deveria ser feita no início das secas e não no início das águas. Você pode comentar isso? Porque a gente normalmente faz uma calagem para corrigir um pH, qualquer coisa assim, não? Então, a distância do cal para a cultura, a melhor são 3 meses, por isso, não? Agora, se você coloca só calcário como nutriente, pode também jogar 2 semanas antes do plantio, não? Então não tem muito problema. Um outro ponto que nós estávamos querendo a sua opinião é sobre o esterco, que você tem um capítulo do seu livro que você fala sobre o esterco de curral, né? Que você diz que o esterco, que ele tem um costume europeu de aplicar anualmente, estrume de curral na horta e nos campos, não é viável em nosso clima, especialmente porque nosso estrume geralmente é constituído exclusivamente de excrementos animais sem palha, sendo a ativação da microvida incontrolável. Você podia comentar? Bom, o esterco em si é simplesmente adubo, mas o que mais beneficia o nosso solo não é um adubo em qualquer maneira líquido ou semi-líquido, não sei como, mas o mais beneficia é a matéria orgânica, a palha, que permite a agregação do solo. E o esterco em si não permite a agregação. Então, na Europa também, eles usam uma parte de esterco para 3 partes de palha. Embora que lá a decomposição da palha é muito mais vagarosa, aqui está muito mais rápido, então precisava mais palha ainda. Eu conheço gente que plantava com 1/10 só de esterco e o resto, diversos tipos de palha cortado, não? E foi muito bom. Agora, o problema é do esterco em si, que, olha, foi feita uma experiência lá bom, isso foi ainda na Europa, com 100 anos, mais ou menos, com adubo químico, com esterco e com palha. O adubo químico, em 20 anos, a terra estava estragada, não produzia mais nada. Com esterco, mantinha o nível de nitrogênio. Mas com palha, mantinha o mesmo nível de nitrogênio, não precisava. E então, este aqui, o sistema DA, que eles fazem na Índia, eles pegam palha e esta palha eles colocam um fosfato cálcico, como eles usam lá, porque pelo jeito tem muita fábrica de aço, que eles usam a negócio de escória de Tomás. E colocam lá em cima da palha e pronto. Eu tentei também este sistema. Olha,
dá nitrogênio suficiente para 9 toneladas de milho por hectare. Então, muito mais nem precisa. Nós temos uma área que nós estamos fazendo o plantio de grãos, e então nessa fase de transição a gente não pode deixar de dar não pode deixar de dar um trato, ou que seja a aração, ou que seja subsolagem. O que ele deveria fazer nessa fase de transição, enquanto o solo ainda não está recuperado e a gente precisa de plantar para obter também uma produção? O que seria isso para favorecer esse enraizamento, favorecer uma coisa que fosse benéfica para o solo, para a planta, mas que não prejudicasse depois o trabalho de recuperação do solo, né? Como que a gente poderia fazer isso nessa fase de transição? Bom, se faz, por exemplo, uma subsolagem, quando ela vira torrentes para a superfície, está fundo demais, não deve ser feito. Porque aí a terra piora com a subsolação do que antes. Porque a terra que chega de baixo é completamente morta. Então ela vai compactando a terra superficial e a terra fica pior do que antes. Então a gente tem de controlar, porque normalmente quando a gente compra um subsolador, o subsolador tem também um rolo destorrador atrás, destorrando. Então, ele só gasta muito combustível e a terra piora. Depois tem um problema da subsolagem. Se a terra está um pouco úmida, não adianta, porque ele arrisca. Se a terra está bem seca, é complicado, porque ela devia ser imediatamente enraizada. Se depois vier uma época com chuvinhas fracas que penetra, e tem raízes que penetram rapidamente, então ela tem algum sentido, senão tem muito pouco sentido a subsolagem. Qual a profundidade que deveria ser essa subsolagem? Eu acho que mais que 30, 35 centímetros não iria colocar. Porque muita gente faz 40, mas lá ela vira só torrão para a superfície. Nessa fase de transição, a senhora disse que a cobertura do solo era muito importante. Se ainda o solo não tem ainda essa cobertura, como que a gente poderia estar resolvendo esse assunto da cobertura? Pode-se trazer de fora? Pode-se plantar algo nas proximidades, uma capineira, por exemplo, de napier ou qualquer outra, para colocar como cobertura? O que a senhora plantaria? O que colocaria como cobertura? Porque o napier tem um negócio, depois você não tira mais. Não na área do plantio, na proximidade e depois. E depois ele anda. Não, napier é complicado. O que se usa então como cobertura? Olha, a cobertura a gente deixa o mato e vai só cortando o mato e deixa o mato como cobertura. O que eu fiz quando comecei com a minha terra, eu adubei 120 quilos de NPK para nascer alguma coisa, porque não nasceu nada. Não? Então, para animar um pouco, para ver, e depois andava. Depois, a segunda vez, a gente já planta uma cultura de milho e sorgo e mucuna, uma coisa assim, né? Misturado já, o girassol, e que dá muita massa. E nas áreas já de plantio, não nas áreas de regeneração, nas áreas de plantio, como que poderia fazer? Bom, na área de plantio, eu não sei o que está plantando. Soja, milho, arroz e feijão. Bom, soja e feijão não produzem muita matéria orgânica. Isso é muito complicado, não? Poderia-se fazer um consórcio com milho para ajudar nisso? Não, eu não iria fazer consórcio, porque lá a soja não dá mais nada quase. Quando vai na sombra, ele joga as flores. Soja não pode ser muito na sombra. E se o consórcio fosse com 2 ou 3 plantas de milho por metro, um espaçamento maior para a entrada de sol e de luz?
Mas isso aqui não vai fornecer muita matéria orgânica, não. Então, eu não sei, mas eu iria tentar mesmo assim, vamos dizer, depois de uma soja, plantar milho ou sorgo ou qualquer coisa, penso. O penso dá também para comer, não? Milho também, milho dá muita coisa para fazer para comer. De modo que, por exemplo, na América Central, eles vivem de milho. Agora, nós tivemos uma experiência anterior, alguns anos atrás, com um plantio de soja, que nós fizemos uma capina, mas depois dessa capina o mato desenvolveu muito. E a soja ficou no meio do mato. E não foi possível colher com a colheitadeira e tivemos que fazer uma colheita manual. E essa foi a maior colheita de soja até hoje em Figueira, porque no meio do mato ela produziu muito bem. Então eu pergunto se isso pode ser uma indicação de uma forma de trabalho com ela, porque ela foi capinada uma vez, logo que adquiriu. O mato vai por cima da soja, eu não sei. Não, na época o mato ficou mais baixo do que ela. Se o mato está mais baixo, certo, mas se o mato vai em cima, ele fica na sombra. Também, por exemplo, soja, se tem o plantio mais denso, ou se tem bastante nitrogênio e que ela começa de fazer muita folha, ela tem pouca carga. E a senhora acha que a quantidade de 16 plantas por metro não está demasiada ou está ideal? Bom, soja e feijão, estes aqui, não fazem perfis. Eles fazem um talo só, não? Então, aqui não adianta de plantar muito este. Agora, nos diversos tipos como arroz, trigo, por aí que fazem perfil, não? Esse distanciamento é importante, porque faz mais perfil. Solta mais colmos e produz mais a cada planta. Tá bem. Agora, no seu livro, você falou um pouco sobre as micorrizas, né? Os fungos que ficam na raiz. E você tem uma frase que você coloca que eles beneficiam-se de uma adubação fosfatada, um fosfato natural pouco solúvel. Aquela resíduo de carvão que eu te mostrei da última vez com essa análise de solo que nós temos aqui, que está muito rico em fósforo e potássio, né? Esse pode ser considerado um fosfato natural, jogado assim em pequena quantidade? Agora, eu não sei, porque normalmente o fósforo some na queima. Agora, se vocês ficam com muito fósforo... aqui está bastante. Você acha que as micorrizas podem se beneficiar dessa munha de carvão no solo? Pode ser, não? Micorriza, o que precisa, antes de tudo, é uma terra mais ou menos agregada. Se a terra é muito dura, mesmo com fósforo, não vai fazer muita micorriza. Porque este é o grande problema, por exemplo, em Paraná. Eles deixam praticamente morrer a sua gralha azul. E esta gralha azul não replanta mais o mato de araucária, porque ele aqui foi que replantou. E agora, se estas raízes das araucárias, se as micorrizas, a terra fica dura e dá enchente. Então, eles dizem que a maldição da gralha, que ela desaparece e deixa enchente para trás. Mas não é por causa disso, é a continuação, não? Então, eu tenho a impressão que é justamente quanto mais compactada a terra, tanto menos micorriza tem. Então, a culpa é do ser humano, não da gralha. A culpa é do ser humano, não da gralha. E você também falou que tem 3 formas de matar a vida do solo: a aração, a calagem e o nitrogênio. Você pode explicar melhor? Claro, porque depois de cada aração é uma oxigenação, uma ventilação do solo. Então, no momento que entra oxigênio, vêm todas as bactérias aeróbias e começam a decompor rapidamente, normalmente lactobactérias, começam a decompor rapidamente matéria orgânica. Com calagem, eu
estou aumentando um pouco o pH e vem outras bactérias que decompõem mais matéria orgânica. E, por exemplo, na Europa se falava por causa disso, pai rico, filho pobre, porque colocaram calagem e a matéria orgânica se perdeu sem que eles se deram conta. E o nitrogênio, lógico, porque o nitrogênio, você tem agora, o que restou ainda de matéria orgânica, tem uma proporção muito larga entre carbono e nitrogênio. Vamos dizer, a bactéria precisa 10 para 1, 10 carbono por 1 de nitrogênio para poder decompor. Se está 40 para 1 ou 80 para 1, não tem bactéria aqui que consegue decompor, tá? Se você agora coloca nitrogênio, diminui a distância. Então, aumenta o nitrogênio e, de repente, você tem 10 para 1 e ele consegue decompor a lignina que antes não conseguia decompor. Então, aí a Terra fica completamente sem nada e aí morre, está dura. E, por exemplo, meu filho que trabalha aqui na Embrapa, em São Carlos, ele me diz, nós botamos no pasto nitrogênio e calagem para melhorar a forrageira e agora até 1,5 metro sumiu a matéria orgânica. Se foi tudo. Disse, bom, você não acreditou agora. Tem de fazer a sua experiência, pois. Você também falou sobre o pH ótimo no trópico, que seria 5,6 em água ou 4,8 em cloreto de cálcio. O porquê desse pH ser mais baixo do que normalmente se indica a literatura normal, que é 6? A literatura normal é do clima temperado. E o clima temperado precisa um pH neutro. Porque lá a maior parte dos micróbios tem a sua maior atividade. Aqui eu trabalhei 3 anos só com enzimas do solo. E a enzima do solo é mais ativo todos, em 5, 6. Então, se as enzimas das bactérias são as mais ativas, é justamente o pH tropical. E isto aqui, muitos autores já hoje admitem que é 5, 6 para o trópico, justamente por causa da atividade das bactérias, porque aqui o pH não vai subir até neutro, nunca. Ele vai até no máximo 6, depois por cima disso não vai. E a correção da compactação, a gente gostaria que você interligasse esses 3 temas, a correção da compactação, a acidez do solo e o calcário. Bom, o problema é o seguinte, eu preciso no trópico calcário para nutriente, nada mais. Cálcio e magnésio. Magnésio também, a gente vai junto, não? Mas, por exemplo, a minha terra não precisa de magnésio, porque magnésio tem muito e cálcio tem pouco. Então, embora que o meu pH está bem normal, e 5, 8 até 6, eu tenho de colocar calcário, porque não tem cálcio, tá? Então, este aqui não tem nada a ver com pH. Por outro lado, eu não posso botar uma calagem corretiva no trópico, porque no clima temperado, o calcário é o único cátion que consegue de agregar o solo. Magnésio consegue também, mais ou menos, mas o cálcio é o grande agregador do solo temperado. No trópico, quem agrega o solo é alumínio e ferro, e não cálcio. E no momento, se você está neutralizando o alumínio e o ferro, não tem mais ninguém que consegue agregar o solo tropical, porque o cálcio não consegue. Então, você está destruindo o solo tropical com calagem. E eles fizeram isso, por exemplo, lá na região de Sant'Angelo, pelo famoso projeto Tatu, que os americanos lá fizeram. Eles colocaram até 35 toneladas de calcário por hectare
E a terra está agora 40 anos mais tarde, ainda dura, eles não conseguiram ainda de recuperar esta terra. Está pouco melhor, mas quer dizer, completamente recuperada não está ainda. E sobre uma frase que você falou, sobre não existem plantas daninhas ou invasoras, mas sim indicadoras e recuperadoras. Você poderia comentar? Mas claro, porque a natureza é tudo dirigido. E nada é em vão. Não é simplesmente que aparece uma planta. A planta aparece como uma, vamos dizer, inso, não? Que a gente fala em espanhol, malezas. É uma planta que indesejada, vamos dizer. Aparece porque ela está querendo de recuperar alguma coisa que você estragou no solo. Por exemplo, nós temos hoje a soja transgênica porque cresce muito de guanchuma e cresce muito amendoim bravo na soja. Então, eles querem matar estes dois plantas invasoras durante toda a época de desenvolvimento da cultura. Agora, eu pergunto, por que aparece a amendoim bravo? Aparece como planta indicadora que falta molibdênio. Se eu coloco molibdênio, meio quilo por hectare, não tem mais soja brava, de amendoim bravo. E o guanchuma aparece indicando um solo compactado, está estragado. Então, um belo dia você vai ter, com o sem transgênico, vai ter de melhorar o seu solo. Porque eu controlei agora, nos últimos tempos, a produção de soja em terras que eles usam já transgênicos. No Rio Grande usam já, não sei, quase 10 anos. O problema é que a soja, em lugar de 3 a 4 grãos por vagem, faz só mais 2. Porque sem molibdênio, também a quantidade de vagens e a quantidade de grão na vagem diminui. Tá? Então, não dá simplesmente para plantar de qualquer jeito. E eu acho que se vocês plantam soja, ou fazem antes uma recuperação boa com multidiversidade de plantas, ou vocês colocam um pouco de molibdênio, não? Porque o molibdênio ele vai precisar. E, do mesmo jeito, vocês vão ter de recuperar, se tem muito guanchuma, de qualquer maneira, vão ter de agregar este solo. Não vão poder deixar. Porque com muito guanchuma, vocês têm curva de nível que toda a vida vão arrebentar. E se eu, por exemplo, quando comecei lá em Itaí, eu fiz em 10 metros uma curva de nível, mais ou menos, parcialmente 8 metros de distância. Agora eu tirei sempre 3 fora, deixei uma só para não dizer que eu estou tirando tudo fora, porque senão o agrônomo fica bravo, porque disse que dou um exemplo ruim, não. Mas não preciso mais, não tem mais erosão. Sobre o plantio da soja, você havia sugerido que nós adicionássemos ácido bórico também. 5 quilos de ácido bórico para cada 200 quilos de NPK. E também o molibdênio seria meio quilo por hectare? No máximo. Eu não sei quanto a sua terra, porque eles indicam 4 de quilo, 250 gramas até meio quilo. Então, a gente tem de ver quanto o solo precisa, não? Isso, o que indica na análise de solo a quantidade de molibdênio? Normalmente não indica nada, eles botam e depois isso pode ser a verdade e pode ser que não. Não sei. É uma quantidade de molibdênio que não seria nem muito nem pouco, qual que seria a média? Bom, o que eles colocam normalmente são 250 gramas de molibdato de sódio, porque molibdato de sódio é metade molibdênio, metade outras substâncias, né? E se está faltando muito, você bota um pouco mais.
Eu botei agora nos meus tomates, mas foi uma surpresa tremenda, porque os tomates ficaram com caules grossos, gordos. Eles não estavam mais, antes estavam com um caule, agora fazem 2, e a planta fica assim compacta, grande, e produz, que é uma beleza. Então, aí está o problema, que a gente tem de ver. Este aqui estava faltando. Você citou também, para a recuperação, um capim que chama pangola. Você podia falar mais sobre ele, como é o sistema radicular dele, como ele se comporta? Pangola é um capim que depende um pouco de calcaia no solo. Isto aqui é uma dificuldade. Mas é um capim ótimo para gado leiteiro, número 1. E número 2, tem um sistema radicular violento. Eles usam também para batata. Para melhorar a terra para batatinha, também usam isso, não? Porque dá uma terra bem agregada. E ele não é tipo napê invasor ou não? Não, ele, se o cálcio desce, ele também desaparece. E onde nós podemos encontrar sementes dele? Agora, talvez em Goiânia ainda, aqui. Não sei se tem ainda. Tem de perguntar. Tá bem. Um outro ponto. Pangola, antigamente plantaram muito para gado leiteiro, agora já, não sei. Um outro ponto que você fala no seu livro sobre adubação verde, né? Você fala que ela é decomposta dentro de 3 a 4 semanas, podendo gastar as fontes de carbono existentes no solo, empobrecendo em matéria orgânica. Você pode detalhar mais Você pode detalhar um pouco mais isso que você falou, que ela pode gastar as fontes de carbono existentes no solo, a adubação verde? Eu não entendi o que estava falando. Okay. Bom, claro, a matéria orgânica, porque a adubação verde tem muito nitrogênio. Uma proporção muito estreita, porque normalmente antes da floração é bastante elevado. Então, se tem outra matéria orgânica no solo, que a gente fala carbono porque é carbono, não matéria orgânica. E a análise que a gente faz é de carbono. Mas esta outra, naturalmente, agora com mais nitrogênio, decompõe também. Então a sugestão seria incorporar adubação verde quando ela já tivesse completado o ciclo? Não pode, porque aí você tem depois uma mescla de semente na terra que está violenta. Mas você corta e deixa primeiro na superfície e não incorpora. Incorpora só bem superficial. Poderia ser cortada na floração, mas sem incorporar? E deixa simplesmente em cima. Aí ele seca um pouco. E tem um outro trecho sobre a adubação verde que você fala: geralmente se usa uma leguminosa para adubação verde porque fixa nitrogênio e possui folhas mais ricas em nitrogênio. Sua incorporação no início da floração evita que se torne fibrosa, mas justamente a planta fibrosa é a que contém material celulósico e lignoso. Porque aí está o grande problema, porque primeiro a leguminosa é o soja. A soja está logo em seguida tudo decomposto, não? O milho, o sorgo, tudo que é um material pouco mais com uma relação carbono e nitrogênio bem mais larga, ele está muito melhor e você vai precisar sempre aqui no trópico. Estas plantas, no mínimo, vamos dizer, terceira colheita, você tem de botar uma planta com uma palha mais dura. Porque a matéria orgânica aqui de adubação verde não agrega nada. Ele é praticamente uma adubação nitrogenada. Mas, de outro lado, se você coloca palha na superfície do solo e coloca um pouco de... Se a terra está pobre, fosfato cálcico, ele fixa de tal maneira nitrogênio. Eu fiz não sei quanto, 2.000 e tantos análises de ver
o enriquecimento do solo com nitrogênio pela leguminosa e pela palha. Está no mesmo. Quer dizer, se eu coloco uma leguminosa, ela até enriquece com nitrogênio, mas ela gasta também o carbono, as coisas mais fibrosas que ainda tem no solo. Então, não é muita vantagem. A vantagem da adubação verde é a biodiversidade e a cobertura. E se nós fizermos uma adubação verde equilibrada com gramíneas e leguminosas? De tudo que você pode, mistura. Eles plantam, por exemplo, aqui na Demétria, eles plantam 15 plantas diferentes, misturado. Agora, tem de ver um pouco o que vai plantar depois. Porque, por exemplo, se eu misturo nesta planta girassol, nesta mistura, não posso plantar depois cebola ou alho. Porque estes dois não se gostam. E tomate também não. O tomate, por exemplo, também não gosta muito de girassol. Tá bem, Ana. Você falou que tem uma relação, uma lista de plantas indicadoras da estrutura, da condição do solo. Você tem essa lista disponível para nós? No livro? Deve ter. Não tudo, mas mais ou menos. Por quê? Porque cada planta indica alguma coisa. Não? Sempre. Indica e, no mesmo tempo, recupera. Por exemplo, se você tem um capim, pode ser, não? Que, por exemplo, o rabo de burro, ele indica uma camada dura em 80 centímetros de profundidade. Pouco a pouco, se a gente deixa ela crescer e se tem suficiente água, ela rompe esta camada. Agora, para romper mais rápido, planta guandu, não? Mas eu sei que aqui tem esta camada. O capim rabo de coelho mostra uma camada dura em 40 centímetros. Capim amargo mostra uma camada dura em 60 centímetros. É muito exato a planta. Por exemplo, outro dia eu fui lá no agricultor que era orgânico e disse: eu não uso esterco de gado. Disse: olha, meu filho, não me conta isso. Porque aqui cresce planta que é o rumex, língua de vaca. E este só aparece onde tem esterco animal. Animal, humano, não sei o quê, mas de qualquer maneira, não de origem vegetal. Não, eu posso jurar, diz não jura. Porque você pode mentir, a planta não. Planta não mesmo. Aí, no fim, ele disse: sabe, agora me lembro, comprei 2 caminhões de composto do meu cunhado e ele faz de cama de frango. Mas são estas coisas, não? A planta indica tudo. Se você vai no campo, você tem toda a história do campo nas plantas que aparecem. Tem uma ideia que nós estamos construindo, montando um formulário que para nós anotarmos tudo que cada solo indica separadamente. Cada área de plantio esse ano vai ser acompanhada. Isso apareceu esta planta. Por quê? Então vamos pesquisar por que apareceu, não? E cada um tem a sua razão. Um indica deficiência de cálcio. Por exemplo, para mim apareceu de repente este carrapicho de caneiro, numa parte do campo onde plantei milho. Tudo, isto vai ser difícil, porque tem tanta semente, nunca vai tirar mais. Não, eu vou botar uma calagem, porque ela indica deficiência de cálcio. Quando eu botei um pouco de cal, sumiu. Não tinha mais razão de aparecer. Então é importante mesmo a gente acompanhar cada terreno como se fosse um indivíduo. Claro, porque cada terreno é um ecossistema diferente normalmente.
a inclinação, a exposição para o sol, de tudo, não? Os próprios solos. E tudo é um pouco diferente. Da vez que a senhora esteve lá em Figueira, a senhora cortou um pedaço do solo, uma fatia de solo, para fazer uma avaliação do solo. Qual a leitura que a gente poderia fazer desse solo? O que a gente poderia estar vendo nesse corte que a gente faz do solo? O que a gente poderia estar aprendendo aí? Primeiro, a gente vê a parte enraizada. Se a raiz é só na superfície, em grande quantidade, mais apaixonada, está muito duro. Depois, a senhora vê, sempre ele racha em diversos lugares. Então, a gente também vai ver, por exemplo, a lavração, onde foi lavrado. Muitas vezes a pessoa me diz, nós lavramos em 30 centímetros. Diz, não, senhor, lavraram em 7. Não é possível, porque eu mesmo que calibrei a máquina. Disse, não foi. A máquina pode ser calibrada, mas não passou para lá. Aí, no fim, perguntamos o tratorista, disse, não, a terra era tão dura que não penetrou mesmo. Ficou em 7 centímetros. Esses 35 que o gerente achava que era só um desejo, mas não uma realidade, não? Então, você vê, a gente vê a profundidade do trabalho de arado e do grade. A rotativa é mais complicado porque arado e grade depositam toda a parte superficial na sola de trabalho. Então, é matéria orgânica, cinza, tudo isso aparece lá. Agora, na rotativa, ela mistura com toda a terra e é só a camada onde ela desliza. Normalmente, a sola de trabalho está mais grossa do que no arado e numa grade. Mas ela não deposita nada. Depois, a gente pode ver o que foi usado. Por exemplo, eu fui no campo e me diziam, aqui a variedade de soja está ruim porque ela ficou muito alta, mas quase não produziu nada. Bom, primeiro, soja muito alta já nunca produz, porque é muito sombra demais para as flores. Boa tarde. Desculpa aqui. E o segundo, vocês podem ver a matéria orgânica aqui no solo que forma, vamos dizer, fora disso, a profundidade da adubação. A matéria orgânica que foi... a gente pode ver se foi queimado ou não, pela cinza que foi dentro do solo. Eu posso ver muita coisa. Se tem água estagnada. Então, por exemplo, eu fui lá em Viçosa e eles me disseram, este pomar aqui vamos ter de arrancar porque as laranjeiras não querem mais. Então, eu abri a terra e a terra estava toda mosqueada. Bom, e este indica que, de vez em quando, estagna a água. E disse, vocês vão ter de fazer uma drenagem aqui. Não, aqui não é, então, não sei o quê. Arrancaram as árvores fora e verificaram justamente, e ficaram tudo em cima, bem na superfície, por causa desta água estagnada, não? Depois... Num daqueles cortes que nós fizemos no solo, que nós vimos lá em Figueira, tinha uns 30 centímetros, tinha matéria orgânica, e essa matéria orgânica estava toda envolta com fungo. O que significa isso? Não só com fungo, mas, claro, porque ele sempre vai ter uma decomposição anaeróbia. E o fungo, normalmente, cresce na superfície, porque ele é aeróbico, mas ele manda os rifles até embaixo. Então, pode fazer isso. E o mais importante é que ele começa a ter uma decomposição anaeróbica, produz gases tóxicos, e lá em cima as raízes ficam depois todas superficiais, não?
por causa desta matéria orgânica enterrada. Então, tudo isso eu consigo ver quando abre o solo, que foi feito. Mas a raiz, o cheiro da raiz, vocês também têm, se arranca a raiz e cheira já. Às vezes ele cheira de tipo de pântano e às vezes cheira de ovo podre. Então, de qualquer maneira, tem matéria orgânica enterrada por aí. É uma planta que surgiu assim espontânea, nós já havíamos plantado ela em anos anteriores. Então ela ressemeou, mas ficou um campo totalmente coberto com nabo forrageiro no inverno. Se tem nabo forrageiro, falta manganês e falta boro, violentamente. Ele... Acho que o CPH subiu um pouco demais, não? E ele serve como cobertura vegetal para o inverno? Serve, mas quer dizer assim, ele está espontâneo, e Rafa nos rafanistas, porque falta. Se é simplesmente rabo forrageiro, tudo bem. Mas, neste caso, eu iria misturar com aveia, com outras plantas que ainda conseguem crescer no inverno, não? Numa das áreas lá, nós plantamos uma vez, foi o feijão azuki. E praticamente o feijão assim, não saiu de 10 centímetros do chão, mas cresceu a hortelã do campo, que nós chamamos o Iptis suaveolens, aquele que tem da alto, dá 1 metro, 1,5 metro de altura, umas folhas bem aromáticas, nós chamamos de hortelã do campo. O nome científico é Iptis suaveolens. O que conhece? É muito comum nas nossas terras de aparecer essa planta. Isso é indicadora do quê? Não conhece a planta? Suzuki conhece a planta, né? Um feijãozinho assim que eles usam para fazer. Isso, mas assim, o que significa a presença dessa hortelã do campo? Ela geralmente dá no final do verão, ou seja, no verão tardio, e no início assim, do outono, essa hortelã do campo, bem típica de Cerrado. Mas eu acho que tem de descobrir o porquê, não? Porque eu não conheço nem a planta, nem sei. Todo ano passa da época de... esse nabo forrageiro, e nesse local específico, ele sempre, todo ano, aparece porque normalmente passa da época de colheita das sementes e a semente cai. E aí ele ressemeia sozinho. Mas normalmente também se tem um pouco de fósforo, de boro e manganês, a falta, ele cresce muito melhor. E começa a crescer quase selvagem já por causa disso. Se falta boro e manganês, ele cresce melhor. E se ele aparece durante o verão, de qualquer maneira, tem de botar um pouco de boro, acho que. Tá bem. Em relação aos quebra-ventos, que seria o 5º ponto, né? Quebra-vento. Diz que seria o 5º ponto importante para manter a regeneração do solo. Então, lá nós temos patamares extensos que nós vamos fazer quebra-ventos ao longo das curvas de nível. Houve uma sugestão de se fazer quebra-vento transversalmente ao patamar. Isso existe alguma O problema é que o quebra-vento benefício? tem de ser na direção do vento, não adianta na curva do nível, não. Se o vento está acompanhando, tudo bem. Se o vento não está acompanhando, vocês estão com o quebra-vento funilando o vento, fica pior. Então, antes de tudo, precisa se observar a... E o vento é fácil de ver se tem, por exemplo, uma palmeira, todas as árvores quase. No lado de onde vem o vento, eles normalmente têm menos galhos que no lado oposto, não? E estão sempre mais virados para lá, para o lado da direção do vento. Porque o vento que prejudica é o vento, uma brisa de 3, 4 metros por segundo. É bem devagarzinho, não? E, por exemplo, outro dia uma pessoa me dizia, mas eu não vejo folhas se mexendo. Não é tanto. É bem mais fraco.
mas ele leva umidade, não? E aí está o grande problema, que este tipo de vento, a planta não fecha as estômatas. Fica tudo aberto e vai perdendo água o tempo todo. E o vento, se não tivesse vento, o ar iria-se pouco a pouco de saturar com vapor de água. E aí a planta não poderia mais soltar. Agora, se tem vento, ele leva e funciona praticamente como uma bomba. A raiz leva água para cima, a folha evapora e o vento leva. Então, aí tá, ele seca o solo até onde vai a raiz. Em relação à adubação verde, em relação a essa adubação de regeneração, adubação não, essa plantio de adubação verde, a gente deve lançar as sementes assim, a lanço ou plantar com a plantadeira as sementes para adubação verde, esse coquetel? Bom, eu acho melhor a lanço. Só que tem que passar a grade depois? depois uma grade pequena só para misturar um pouco. Melhor assim. Porque se planta em linhas, não vai ficar muito bom.